Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Dessa vez nós vamos comentar o capítulo 16 do livro de Gênesis. E a gente já vai agradecendo a você por estar no nosso canal. Se inscreva, deixa seu like e vamos lá. Vamos começar os nossos comentários. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. O comentário do vídeo passado, nós falamos sobre uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. No capítulo 15 ali, versículo 5, ele diz: olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas, né? Se você conseguir contar as estrelas, você vai conseguir contar a sua genealogia. E assim Deus deixa essa promessa, essa aliança com Abraão, também dizendo que aquela terra ali seria dada para ele, né? E a gente falou até os nomes dos lugares ali, onde Abraão seria dono, né? Só que essa promessa se cumpriria muitos anos depois. Primeiro, os descendentes de Abraão iriam ser escravizados por 400 anos no Egito e depois sairiam com grandes riquezas dali. E aqui nesse capítulo 16 há um dilema, né? A gente saindo do capítulo 15 agora com essa promessa, a gente entra no capítulo 16 e se depara com uma situação um pouco surpreendente, porque Sara chega para Abraão e fala para Abraão, Sara tem uma ideia, já que ela não conseguia ter filhos, né? Ela quis ajudar Deus e ela tem uma ideia e fala para Abraão, essa atitude era uma atitude normal naquela época, né? Era algo aceitável dentro da cultura e ela tem a ideia de ter filhos através da sua escrava. Hoje seria chamado de barriga de aluguel. E ela oferece Agar, sua escrava egípcia, para seu esposo e fala: olha, Abraão, tenha filhos por ela. E a gente, se voltar para o capítulo 15, a gente vê que Abraão reclama com Deus, mas eu não tenho filhos. No capítulo 15, Abraão reclama, e Deus vai lá, mostra para ele que ele ia ter filhos. Abraão tinha até a intenção de deixar o seu patrimônio para Eliezer, né? Que era o seu criado, o seu mordomo, né? Como era de costume fazer naquela época. E agora ele se depara com a situação, depois da aliança que foi feita lá no capítulo 15, né? Ele agora se depara com essa proposta, porque Abraão amava Sara. E ele vê o desespero dela, porque na cultura deles, a mulher que não tinha filhos era vergonhoso, ela era humilhada. E a gente pode até ver que há uma sucessão de mulheres na família de Abraão, que é o caso de Rebeca, esposa de Isaac, seu filho, que nasceria, e depois a esposa de Jacó, que seria a Raquel, também estéril. No decorrer desses estudos ou no decorrer desses comentários, aí você vai perceber que isso estava sendo comum na família de Abraão, né? Então vamos lá, dois casos aqui. Então Abraão aceita a proposta, né? Se relaciona com Agar. Hoje em dia seria uma situação vergonhosa, mas naquela época era uma situação aceitável, isso que aconteceu. Então nós temos aqui Sarai, que quer dizer princesa, né, ou minha princesa, que depois o nome dela, agora no capítulo 17, já vai mudar para princesa, que é Sara, né? E Agar, que quer dizer estrangeira, né? E nós, nas passagens anteriores, nós falamos sobre a ida de Abraão no Egito, que ele fala que Sara era irmã dele em vez de esposa, lembram? E ali no capítulo 12, versículo 6, ali fala que Faraó dá presentes, escravos. Então a gente chega à conclusão, ou assim deduz, que Agar foi dada para Abraão ali no Egito, tá? Então vamos lá. Aqui a gente fala da vergonha, da ideia que Sara tem. Abraão aceita a proposta e Agar engravida.
Então, quando H fica grávida, o que acontece? Ela é elevada ao posto de esposa ou concubina. E o que acontece com ela? Dá poder às pessoas e vocês vão saber quem elas são. Então, a escrava de Abraão e de Sara, que estava grávida, começa a olhar Sara com ar de superioridade, se achando dona da casa agora também, né? Agora eu sou esposa, eu tô grávida, né? Do patriarca, do dono da casa. Então não briga comigo não. E Sara se sentiu humilhada, né, com essa situação e ela se queixa a Abraão. E Abraão fala o seguinte para Sara: Sara, você é minha esposa, você é dona de tudo igual a mim, você faz o que você quiser com a sua serva. E essa foi a deixa que Abraão falou para Sara. Sara imediatamente, né, eu não sei quanto tempo levou, assim é só uma forma de expressão, vai até Agar e humilha Agar, né, revida a humilhação. E eu acho que ela rebaixa Agar à posição de escravo. Ela não podia expulsar Agar. Dentro da lei deles não podia fazer isso. Mas ela podia rebaixá-la na posição que era lhe conferido, ou seja, ela era uma escrava, então se coloca no seu lugar de escrava. Né? E aquilo foi humilhante para Agar. Agar foge, né? Da presença da sua senhora. E no deserto, né, ali diz que ela fugiu para o caminho de Sur. Né? O caminho de Sur é assim, ó, que fala, escreve, ó, Sur, né? S-U-R. Esse aqui quer dizer muro. E ela foge para os muros. Da onde? Para os muros do Egito. Ou seja, ela estava indo em direção à sua cidade, à sua terra natal. Ela queria fugir, chegar até o Egito. E no meio do deserto aparece um anjo para ela e faz uma pergunta para ela. Da onde você vem e para onde você vai? Por que essa pergunta? Para que ela tivesse a oportunidade de se expressar. Ela precisava se expressar. Deus quer a nossa expressão, a nossa fala. Deus sabe o que está acontecendo com a gente. Deus sabia o que estava acontecendo com ela. Mas nesse momento é que ela precisava falar. Né? Ela chama aquele poço ali de Beer Lai Roi. Não sei se dá para vocês enxergarem. Beer Lai Roi, poço daquele que vive e me vê. O anjo primeiro fala para ela: olha, você tem que voltar. Volta para perto da sua serva e se submete àquilo que ela mandar. Né? Seja humilde. E no versículo 10, o anjo faz uma promessa para Agar, a promessa da descendência numerosa, que nos faz lembrar do capítulo 15, né, de Gênesis, 15, versículo 2, que Deus também faz uma promessa para Abraão, ali até o versículo 5, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo para ele olhar para o céu e ver as estrelas, se ele pudesse contar. Então, ou seja, que também traria no seu ventre, né, um filho de Abraão, seria de que essa geração seria numerosa também. E ali fala que esse menino que ia nascer, com o nome de Ismael, né, Ismael quer dizer ele ouvirá, Deus ouvirá, ou Deus ouviu. Né? Então vamos lá. Essa palavra El, toda vez que vocês verem a palavra El, E e L, quer dizer Deus. Né? Por exemplo, a palavra Rafael, né? Rafael é Deus cura, Deus sara, Rafael. Aqui, ó, El. Esse El aqui é Deus. Então, toda vez que vocês verem a palavra, tiver um El aqui, ó, Emanuel, aqui, ó, Emanuel. Esse El aqui é Deus, Deus conosco, e assim sucessivamente, tá? Então, a Deus manda colocar o nome do menino de Ismael, ou seja, ele ouvirá. E ele vai ser
como um jumento selvagem. Jumento não obedece ninguém, né? Quando ele trava, ninguém consegue tirar ele do lugar. É um jumento selvagem, ele vai lutar contra todos. E a gente vê hoje ali no Oriente Médio, né, que aquela área, aquela região ali é uma região complicada. Ninguém consegue dominar aquela região, ninguém conseguiu entrar naquela região, mudar a cultura deles, como a gente pode ver que a Europa entrou em vários continentes, transformou a cultura, venceu, mas ali não. E no capítulo 15, lá no finalzinho, fala sobre várias outras tribos, ou seja, povos. Esses povos, eles não existem mais. Eu quero que você depois confira lá no capítulo 15, finalzinho lá, fala sobre os jebuseus e vários outros povos. Esses povos não existem mais. Mas você vê que os árabes continuam naquela região e os judeus também continuam naquela região. Por quê? Aquela região ali foi prometida a Abraão. E esses aí são descendentes de Abraão. E esse jumento aqui, ou seja, Ismael, né, o jumento selvagem, ele continua com esses conflitos até hoje contra Israel. Abraão tinha 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Aí, com o reconhecimento da paternidade de Abraão, né, aos 86 anos, depois de 11 anos, né, dele estar naquela região ali, no capítulo 16, versículo 16, ele reconhece essa paternidade, ou seja, ele é meu filho. Né? Nós vamos ver que no decorrer desses comentários aí acontecem coisas com esse menino, né? É expulsa novamente de casa. Dessa vez ela leva Ismael, né? Ismael vai viver em outra região. E através de Ismael nasce 12 príncipes, como vai acontecer através de Jacó também, que é neto de Abraão, que vai nascer 12 tribos de Israel, né? E através dessas 12 tribos, então, que a gente vai ver a descendência de Abraão se multiplicar através desses 12 príncipes. O que aconteceu aqui nessa situação desse capítulo 16 aqui? Sara, impaciente, ela resolve dar um jeitinho, vamos ajudar Deus. Né? Deus tinha prometido filho a Abraão, mas eles não esperaram. Havia um tempo correto para aquilo acontecer. E como ele estava muito velho, ele aceitou a proposta. Eu acho que vai ser desse jeito mesmo que Deus vai me dar um filho. Não era desse jeito. E aí eles resolveram dar um jeitinho naquela situação, né? Entregaram a serva e arrumaram um problema dentro da sua casa. A gente vê que na Bíblia, a Bíblia não sugere de maneira alguma esses relacionamentos, essas concubinas. Isso aí foram os homens que inventaram, né? Vai ter problema. Uma casa com mais de uma mulher, logicamente vai ter disputa. E esses filhos vão disputar também a atenção dos pais. Quando nasce Ismael, Abraão, claro, se enche de felicidade. Mas Sara começa a sentir ciúme dessa situação, porque entrou uma mulher agora no caminho dela, entrou H. No capítulo 17, que a gente vai dar uma lida agora, depois desse vídeo aqui, fala sobre uma aliança que Deus faz com eles, né, a cerimônia da circuncisão. Abraão circuncida a todos da sua casa, ou seja, corta aquela pelezinha do pênis, né, vamos falar uma linguagem bíblica, do prepúcio, né, uma questão até de higiene, mas ali seria uma marca para todos aqueles descendentes de Abraão, ou seja, não era uma marca de genealogia, mas a marca de aliança, porque ali inclui também os seus escravos. E realmente deve ter sido uma cena dolorosa, porque não tinha... Era uma cirurgia sem anestesia, não é isso? E foi feita em todos os homens que seguiram Abraão. Então, eu vou ficando com esse comentário simples, né? Espero que vocês tenham gostado e volte para nos acompanhar no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos e que tudo lhe vá bem. Força, fé e esperança é o que eu desejo para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.